ele vai tirar as dúvidas que vocês tiverem e a gente vai fazer uma pequena apresentação. Ele vai dar uma pequena fala para vocês, depois vamos mostrar uns vídeos, se tudo correr bem e der certo. E aí ele depois faz uma fala e a gente vai indo. Eu acho que já temos um número legal de pessoas para começar. Já tem 54 na sala. Vamos esperar, 2 minutinhos para os atrasados, que estava marcado 2h15, e aí a gente já inicia a apresentação. Eu te dou a palavra e você já pode iniciar, beleza? Beleza. Fechou. É que já tá gravando, então acho melhor já ir começar, então, né? Os atrasados não vão pegar o comecinho, pode ir. Matheus, obrigado a toda a comissão aí de recepção dos calouros. Bem-vindo, né, aos calouros todos. Infelizmente a gente tem essa recepção online, mas eu espero que breve a gente já esteja dentro do mundo presencial, que a gente possa se encontrar, se abraçar, se beijar, que eu acho que é importante, né, o contato físico. Como o Matheus falou, assim, eu sou da comissão de pesquisa do IBE. A presidente da comissão de pesquisa, que é a Renata, ela não pôde vir, né? Eu já faço parte dessa comissão há muito tempo, já fui presidente também. Então, fiquei incumbido aqui de primeiro dar as boas-vindas em nome da comissão, para vocês todos, e de explicar um pouquinho qual que é o papel da comissão, né, como que a gente coordena essa questão da pesquisa dentro do Instituto de Biologia, de Biociências. Então, é isso que o Matheus falou. Eu vou fazer uma fala relativamente rápida, aí eu quero mostrar uns 4 vídeos, que eu acho que a imagem sempre é legal, né, para comunicar, dando exemplos, assim, de pesquisas que são feitas dentro do IB, e depois eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão de iniciação científica, de estágio, né, da importância de vocês conseguirem dosar a quantidade de aula, com a abertura de tempos na agenda de vocês, para vocês explorarem, através de estágio, algumas áreas de pesquisa ou de atividade, né. Bom, primeiro, que eu acho que é importante falar para vocês, é que vocês entraram num dos melhores cursos de biologia do Brasil e da América do Sul, né? Então, parabéns a todos vocês, está cada vez mais difícil entrar nesse vestibular, mas, enfim, o IB, USP, é um dos cursos mais antigos de biologia, mais bem conceituados, né? Vocês vão ter aulas com alguns dos melhores pesquisadores da área no Brasil. O IB tem uma infraestrutura de pesquisa que é excelente, que a gente disponibiliza para as aulas. Então, vocês vão ter assim, uma oportunidade única que poucas instituições oferecem, que é conseguir aliar ensino com pesquisa. Então, esses pesquisadores, docentes que vão dar aula para vocês, são ao mesmo tempo as pessoas que estão na ponta da pesquisa e que vão estar passando isso através da aula, discutindo com vocês, criando oportunidades de interação e oportunidades de vocês mesmos fazerem pesquisa. Então, muito legal, parabéns a todos por terem entrado nos melhores cursos de biologia do Brasil. E o fato, assim, que o IB é muito forte em pesquisa, faz com que tenha na verdade, um pequeno ponto negativo, né? Vocês vão perceber, assim, que a maior parte dos docentes, não só aqui na USP, mas em outras universidades, eles acabam sendo selecionados muito mais pela capacidade de fazer pesquisa do que pela capacidade de ensinar. Então, muitos desses docentes são excelentes pesquisadores, mas nem sempre essa excelência, ela se reflete em qualidade de aula, né? Eu espero que não tenha outros docentes aqui me escutando, mas, enfim, eu acho assim, pode ser que vocês tenham de um professor para o outro uma variação na qualidade da aula, mas eu acho assim, todos nós estamos comprometidos em dar boas aulas, né, em atualizar essas aulas, em tornar essas aulas o mais próximo do que está se fazendo em termos de pesquisa e de conhecimento, enfim, trazer para vocês o melhor conhecimento, o mais recente conhecimento, da forma mais didática possível, mas isso nem sempre vai ocorrer, e o que demanda, né, acho que eu, pelo menos, e muitos dos meus colegas, a gente está cada vez mais tentando passar para vocês esse conhecimento de uma forma dinâmica, de uma forma interativa, uma forma de diálogo,
ou seja, não aquela aula chata, maçante, né, de aula expositiva, mas ter muito mais momentos de discussão, momentos de interação, momentos de laboratório. Enfim, eu acho que vai ser bacana, acho que vocês vão experimentar, espero que logo, logo, de uma forma presencial. Segundo ponto que eu queria colocar para vocês é que o mercado de trabalho do biólogo diversificou muito, 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 muito. Eu acho que quando eu entrei, eu fiz IB-USP, né? Então eu sou ex-aluno da biologia, há bastante tempo atrás, não vou falar quantos anos, mas mais de 20 anos atrás. Mas quando eu fiz biologia, assim, a maior parte dos egressos ou ia para o ensino, primeiro e segundo grau, ou ia para a pesquisa. Então, acho que metade é para o ensino, metade é para a pesquisa, né? Grosso modo. Hoje em dia, essas proporções são muito diferentes. Eu acho que ainda tem muita gente indo para o ensino, tem muita gente indo para a pesquisa, mas a área de atuação do biólogo ampliou muito. Então, acho que tem muito mais agora biólogos trabalhando em empresas, e na medida, assim, a grande maioria das empresas está adotando uma governança ambiental, social e corporativa que necessita a expertise de biólogos. Então, você tem biólogos que vão para a área de jornalismo científico, que abrem suas próprias empresas, que vão para consultoria na área ambiental. Enfim, diversificou bastante. Mas, mesmo assim, o IB tem um foco, né, o curso de biologia do IB tem um foco fortemente acadêmico e fortemente voltado para a pesquisa. Isso significa que, se a pegada de vocês não é pesquisa, vai ser importante que vocês busquem, que vocês corram atrás, através de estágio, através de disciplinas em outras faculdades, outros institutos, que vocês encontrem o seu nicho, né? Eu acho que essa passagem do terceiro grau para a faculdade, ela marca também um momento assim, que vocês vão ser muito mais ativos na busca do que vocês querem fazer. E nesse sentido, assim, não é só ir para a aula e receber o conhecimento dos docentes, não. Acho que é ir atrás, estagiar, buscar outras disciplinas. Então, esse movimento ativo de vocês, ele vai ser muito importante para compensar o fato que o IB tem essa pegada mais acadêmica, mais de pesquisa, e que pode ser que isso não faça a cabeça da maioria de vocês ou de alguns de vocês. Bom, agora falando um pouco mais sobre a pesquisa no IB, eu acho que ontem vocês já falaram com o diretor, e, se não me engano, com alguma outra comissão de graduação. Isso, falaram com o CG e com o Buqueride mesmo, eles dois. Legal. Então, não sei, eu acho que possivelmente eles já explicaram, no Instituto de Biologia de Biociências ele é dividido em 5 departamentos, né, de botânica, da zoologia, da ecologia, da genética, da fisiologia. Esses departamentos, eles têm mais ou menos 20 e poucos docentes, eu acho que da genética mais tem, uns 30 docentes. No total, no IB, a gente tem 110 docentes, entre 110 e 120 docentes, uns 180 funcionários. Temos 600 alunos de graduação, ou seja, são 120 que entram por ano, né? A gente tem 5 anos, né, se sobrepondo, então 600 alunos, mais ou menos metade disso de pós-graduação, uns 340 de pós-graduação, e a gente tem também uns 100 pós-doutores, né, que são pessoas que nem os docentes, que acabaram o doutorado e que ainda não têm emprego e estão fazendo pós-doutorado, né, fazendo essencialmente pesquisa. Então, a comunidade do IB é uma comunidade de mais de 1.200 pessoas, né, muita gente, e a grande maioria dessas pessoas faz pesquisa, né, então todos os docentes, eles fazem pesquisa, todos eles são doutores, em geral eles fazem pesquisa junto com os pós-graduandos e junto com os pós-doutores que estão trabalhando junto com eles. Essa divisão tradicional, a biologia, botânica, zoologia, ecologia, fisiogenética, é uma coisa meio já ultrapassada, né? Acho que se vocês forem ver em institutos mundo afora, né, a tendência é que a gente faça outros tipos de agrupamentos que não sejam monodisciplinares, né? Então, obviamente que a gente tem pesquisa em cada um desses departamentos, né? A gente pesquisa em botânica, pesquisa em ecologia,
mas a gente tem uma série de pesquisas que requerem o conhecimento de pessoas, de pesquisadores de diferentes áreas, né? Então, há cada vez mais a necessidade de ter núcleos de pesquisas interdisciplinares. Então, vocês vão ver que existem outros arranjos para se fazer pesquisa, e não apenas dentro de cada um dos departamentos. É importante dizer assim que todos os docentes eles são apoiados por funcionários, né, técnicos laboratórios, técnicos administrativos, e que todo esse pessoal de administração é extremamente importante para o funcionamento não só da pesquisa, mas também do ensino e da extensão. Eu diria que nós temos, basicamente, assim, duas grandes áreas de pesquisa. Uma parte mais relacionada com biodiversidade, que é feita essencialmente por docentes da zoologia, da botânica e da ecologia, e uma outra área de genética, né, indo mais para o micro, né, onde o departamento de genética, obviamente, tem um peso muito mais importante, mas tem docentes da zoologia, da botânica e da ecologia que também fazem genética, e a fisiologia permeia isso tudo, né, porque dá uma parte, um sentido um pouco mais funcional à biodiversidade, às funções da biodiversidade, aos processos em diferentes escalas. Mas, enfim, a gente tem duas grandes áreas de atuação, de pesquisa, de ensino, tal, que é a biodiversidade e que é a genética. E aí, eu escolhi para vocês 4 pequenos vídeos mostrando, seja a dinâmica de um laboratório. O primeiro vídeo é do meu laboratório, que trabalha com biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né? Serviços ecossistêmicos são todos aqueles benefícios que a gente tem da natureza, né? Sejam eles benefícios materiais, como água, alimento, madeira, sejam benefícios de regulação, né? Regulação do clima, depuração da água, prevenção de enchentes, então são serviços de regulação, ou mesmo serviços recreacionais, né? O fato da gente poder, sei lá, fazer trekking na natureza, né? De você ter uma experiência mesmo espiritual, né? De contato com a natureza, então tudo isso faz parte de um outro tipo de serviço, que são serviços culturais. Enfim, então esse primeiro vídeo que a gente vai apresentar agora, já estou compartilhando a tela, ele mostra um pouco essa dinâmica de um projeto que acabou de acabar, onde a gente tenta relacionar a paisagem com a biodiversidade, com os processos ecológicos e com esses serviços, esses benefícios que a natureza traz para o homem. Vamos passar então. Noite, você veio para a reunião, a gente está em cima da hora já. Chico, que bom que você chegou. A gente está apenas começando. E hoje estamos falando sobre os serviços ecossistêmicos que a fauna, e em particular as aves, prestam nas paisagens agrícolas, porque elas são dispersoras de sementes, polinizadoras e controlam as pragas em muitos cultivos, incluso o café. Nem sempre nos damos conta dos benefícios que obtemos da natureza, como a abelha que poliniza a flor do café, que se desenvolve em fruto que usamos para fazer uma de nossas bebidas favoritas. Nos últimos anos, o Laboratório de Ecologia de Paisagens e Conservação da USP vem pesquisando como os diferentes usos da terra, plantações, pastos e a presença de florestas afetam estes serviços da natureza. Mostramos que formigas, aves e morcegos diminuem os danos causados por pragas em cultivos de café e no pasto. Ao mesmo tempo, estes animais dependem que haja floresta por perto para que consigam chegar até as áreas de cultivo. Mas, e se cortarmos essas florestas? Eu pesquiso como a perda de florestas e mudanças na paisagem afetam a diversidade de espécies no ambiente. Para isso, eu uso besouros rola-bosta, que são ótimos indicadores de mudança na biodiversidade. Nós vemos que nas regiões onde se planta café na Mata Atlântica ainda existe uma boa quantidade de florestas que garante a provisão de serviços ecossistêmicos para a produção de café. Então, por conta da importância para a biodiversidade, a legislação brasileira determina que as propriedades rurais tenham uma área de vegetação nativa. E a gente está pesquisando qual a melhor forma de os proprietários se adequarem a essa legislação.
Juntando esses resultados, nós vamos entender como esses processos se relacionam e mudam com a aplicação da legislação. Aí nós vamos ter cenários possíveis, olhando para o efeito não apenas para uma propriedade rural, mas para várias propriedades. E essa informação é crucial para o desenho de políticas públicas. Bom, no final a gente também avalia se as políticas públicas já implementadas têm o resultado que se espera, o que também é muito importante porque permite que as melhores decisões possam ser tomadas em benefício de toda a sociedade. Bom, gente, eu vou nessa. Até amanhã. Tchau, tchau. Legal. Então, esse foi um vídeo do nosso laboratório, né? Vocês perceberam também que existem vários sotaques diferentes, né? Então, a pesquisa no IB é uma pesquisa bem pluridisciplinar e também agrega pessoas de diferentes países, né? A gente tem muitos alunos latinos, colombianos, peruanos. E no caso desse laboratório, né, as imagens foram feitas todas em laboratório, no campo, né, a gente alia uma parte de análise de imagem de satélite, com modelagem em computador, com uma parte de campo. Né. Então, esse laboratório de ecologia da paisagem e conservação que eu coordeno. O segundo vídeo que está aí é um vídeo mais da genética humana, que mostra uma atividade que está entre a pesquisa e a extensão relacionado com o autismo. Então, vamos lá para essa segunda vídeo. O Progene é um programa de atendimento ao autista, é um programa com foco na genética, porque afinal ele está aqui no genoma. A mesma maneira que a gente vê lá fora do Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, onde a criança com autismo ela é atendida por vários profissionais simultaneamente. Isso ocorre aqui também. A pessoa que procura o Progene, ela pode ter acesso aos geneticistas, tanto o geneticista médico quanto o aconselhador genético, a neuropediatra e a neuropsicóloga. As pessoas que têm suspeita de autismo ou que já têm um diagnóstico confirmado de autismo e querem saber mais sobre genética ou eventualmente realizarem testes genéticos, então podem procurar o Progene. Entre em contato com a secretaria pelos telefones, por e-mail ou pelo WhatsApp. Os testes genéticos, eles servem para várias coisas. O diagnóstico de autismo é clínico, mas o teste genético ele pode servir para confirmar um diagnóstico. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que vem muito cedo, muito pequenininho e está com suspeita de autismo, a gente faz o teste genético e acha uma variante genética associada ao autismo, eu tenho a confirmação desse diagnóstico. O teste genético ele pode revelar também uma síndrome que está associada ao autismo, mas que a criança pode ter outros comprometimentos além do comportamento. Isso serve para os pais e os profissionais ficarem atentos a esse tipo de coisa que pode acontecer e já começarem com as intervenções e os acompanhamentos adequados para essa criança. Fora isso, os testes genéticos servem também para a gente aferir o risco de repetição nessa família, porque é importante a gente dizer que o autismo tem um componente genético importante, mas nem tudo que é genético é, na verdade, herdado. Então, eu posso ter uma criança que tem autismo e que tem uma variante genética que a gente chama em genética de novo. Ela ocorreu só nessa criança, ela não foi herdada dos pais. Então, tendo todas essas informações, a gente pode aferir o risco de repetição do autismo nessa família. O Progene, ele surgiu, na verdade, do nosso trabalho de pesquisa. Então, o grupo da doutora Maria Rita, de pesquisa em genética do autismo, ele existe desde 2000. A gente já atendeu mais de 2.000 famílias nesse trabalho de pesquisa. E nesse processo a gente percebeu que as pessoas que têm autismo, elas ficam meio perdidas. As histórias às vezes são muito parecidas, elas passam às vezes até 2 anos andando de profissional em profissional até chegarem a um diagnóstico.
às vezes procuram informação na internet, essa informação às vezes, agora a gente tem um acesso muito fácil pela internet, mas às vezes a informação não é uma informação de qualidade, procuram tratamentos pouco ortodoxos. Então a gente, percebendo tudo isso, a gente resolveu criar o Progene justamente para essas pessoas que estão assim nessa situação. E isso nos fez pensar então nesse tipo de atendimento que seria multiprofissional, e onde a gente pudesse abarcar praticamente todas as necessidades dessa pessoa em relação ao diagnóstico. O Progene, por ele estar aqui no genoma, ele pode também estar relacionado com a pesquisa. Então, as famílias que querem ser atendidas por nós e que querem também doar o DNA e participarem das pesquisas, podem fazê-lo da mesma forma que as famílias que são atendidas por nós pela pesquisa aqui. Legal, então essa é uma segunda área de atuação, né, do IB. A gente tem um instituto, né, ligado ao genoma humano, Diagnóstico. que é referência no Brasil todo, e desenvolvido, acho que, essencialmente pela Maiana Zatz, né, uma pessoa que possivelmente vocês já ouviram no Jornal Nacional ou em outros meios de comunicação, e pela Maria Rita Bueno, que também é uma pesquisadora muito famosa. Eles têm esse trabalho com autismo, têm trabalhos com outras doenças humanas, e, recentemente, eles também implementaram um teste COVID através do cuspo, da saliva, né, que é muito menos invasivo, né, porque o teste de COVID, o PCR, né, que é feito nasal e tal, ele é bastante invasivo, e esse que a Maria Rita desenvolveu, que está no IB, e que qualquer um de vocês pode fazer lá, um custo relativamente reduzido, e ele só precisa que você cuspa, só saliva. Mas, enfim, esse é apenas um exemplo, né, de pesquisa aliada com extensão, voltada para a área mais humana, né, de saúde humana. O terceiro exemplo que a gente vai dar também é de saúde humana, mas, assim, uma parte de zoonose, onde, dentro de uma abordagem que a gente chama de One Health, né, de saúde única, onde a gente tenta aliar a saúde do ambiente, a saúde dos animais e a saúde humana, né? Então, esse tripé de saúde é extremamente importante para a gente ter um ambiente mais saudável. Vamos lá para o filme. Bola, febre amarela, hantavírus, malária, leishmaniose, doença de Chagas, SARS-CoV-2. Você sabe o que elas têm em comum? Elas não são apenas doenças. Elas são doenças zoonóticas, ou seja, são doenças que são transmitidas de animais para os seres humanos e que podem se tornar grandes epidemias que afetam diversos países no mundo. Mas como tudo isso começou? Há muito tempo, o homem vem desmatando as florestas por conta da extração de madeira e das atividades da agropecuária. Pode não parecer, mas essas atividades são os principais fatores para o aumento no risco de transmissão. A doutora Paula Priest, junto ao projeto Interface, vem estudando desde 2012 como a ação humana afeta o risco de transmissão de duas doenças zoonóticas, a febre amarela e a hantavirose. Para a hantavirose, o desmatamento e a expansão das áreas de cana-de-açúcar é um dos principais fatores de risco, porque faz com que o número de roedores que transmitem o vírus se multiplique no ambiente. Já para a febre amarela, que é comum em algumas regiões do Brasil, a dispersão do vírus está associada à presença de bordas de mata ao lado de estradas. A expansão dessa zoonose para os estados onde antigamente não ocorria se deu pelo desmatamento e fragmentação dos ambientes, que levam ao aumento dos insetos vetores e dos hospedeiros amplificadores do vírus. Muito provavelmente, o surgimento do SARS-CoV-2 se originou por conta da degradação ambiental das florestas tropicais do Sudeste Asiático. Nós fomos e ainda somos os principais responsáveis por destruir a natureza e construir ambientes propícios para a disseminação de doenças. Mas nós podemos mudar tudo isso. Se a nossa legislação ambiental fosse respeitada, por exemplo, a abundância dos roedores que transmitem a hantavirose poderia diminuir em até 90%. Ainda,
Grandes blocos de florestas podem barrar a dispersão do vírus da febre amarela e evitar sua disseminação pelo país. Assim, unidades de conservação têm um papel central em barrar a disseminação dessas doenças. Para evitar o surgimento de novas epidemias e até mesmo de pandemias, a manutenção da legislação ambiental, a restauração da vegetação e a preservação das unidades de conservação é essencial para planejar paisagens multifuncionais que consigam abrigar o homem, fornecer serviços ecossistêmicos e proteger a biodiversidade. Tudo isso em um só lugar, em perfeito equilíbrio. Legal. Eu tô colocando um viés aí, obviamente que eu tô colocando mais coisas da minha área de conhecimento, mas são só exemplos, né? E eu acho que esse exemplo também foi bacana porque ele mostra, assim, que a atuação do biólogo e da pesquisa em biologia pode influenciar políticas públicas importantes para a conservação da biodiversidade e para a nossa própria saúde. Então, essa interface também da pesquisa com política pública é também uma interface muito bacana da atuação do biólogo. Agora vamos para o último vídeo, que fala aí de bioetanol e sustentabilidade. Olá, eu sou Lauana e hoje vou falar um pouco para vocês sobre bioetanol e sustentabilidade. Em tempos de globalização, o ser humano nunca esteve tão conectado como agora. E isso se deve em grande parte ao desenvolvimento de tecnologias direcionadas ao transporte, garantindo eficiência no direito de ir e vir. Contudo, toda essa movimentação possui um custo, atrelado principalmente ao uso de energia, ressaltando os malefícios causados pela queima de combustíveis de origem fóssil. Em 2019, a ONU lançou uma agenda contendo 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem atingidos até 2030. Dentre estes objetivos, inclui-se assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos, e tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. É importante destacar que o projeto vinculado a esta apresentação abrange os dois objetivos citados. O Brasil é um exemplo mundial de como produzir e utilizar estes biocombustíveis de forma sustentável. E outra boa notícia é que ainda podemos ser melhores. Mas como? Nós utilizamos a cana-de-açúcar para produzir o bioetanol, que é o biocombustível com menor pegada de carbono do mundo. Além disso, utilizando-se uma fonte vegetal para a produção de energia, a maior parte do carbono liberado na queima dos combustíveis será fixado pela planta durante o processo de crescimento. Além disso, é possível aumentar a produção de bioetanol sem aumentar a área plantada. São notícias animadoras. Mas como uma planta consegue fazer tudo isso? Os vegetais são organismos sésseis e precisaram desenvolver meios adaptativos para garantir seu crescimento e desenvolvimento, de acordo com as condições do ambiente. E acredite ou não, a forma mais eficiente de garantir isso foi através de um sistema descentralizado, sensoriado por açúcares, que funciona através de proteínas que são capazes de perceber os níveis de açúcares nas células e assim garantir uma sinalização direcionada para o crescimento, como é o caso do complexo TO, ou para a privação, que é sinalizada pela SNRC1. Essas duas proteínas possuem papel antagônico e garantem um perfeito equilíbrio no desenvolvimento da planta. Agora, imagina se nós conseguíssemos modular essas respostas para a cana-de-açúcar e fazer com que a espécie cresça mais, seja mais resistente a condições adversas e que produza mais bioetanol. Visando esses objetivos, a minha tese de doutorado é centrada na elucidação dos mecanismos de percepção de açúcares em cana-de-açúcar e por trás de todo esse trabalho existe uma equipe chamada de Sugar Sense, que é orientada pelo Dr. Marcos Boqueride. Muito bem, então esse era mais um exemplo, né, da biologia atuando na área de bioetanol, né, de bioenergia, energias renováveis. O Marcos Boqueride, né, que é o coordenador desse laboratório, ele também trabalha com questões de mudanças climáticas, inclusive tem uma parte de experimentação no Jardim da Botânica, que é bem bacana, né, que são as estufas com uns cilindros, digamos assim, onde você aumenta a concentração de CO2, né, dentro do cilindro, simulando condições da atmosfera do futuro,
e tentando entender como que as plantas respondem a essa alta concentração de CO2 na atmosfera. Então, esses são pequenos exemplos, né, que mostram para vocês como que a pesquisa em biologia pode estar ligado com grandes desafios da sociedade, como esse desafio de lidar com as mudanças climáticas, com a questão de produzir energias que são mais sustentáveis, e, obviamente, com essa questão de você evitar ou controlar a dispersão de novas zoonoses, né? A gente tem todo o potencial aqui no Brasil de ser celeiro de novas pandemias, né? Porque a gente tem uma alta biodiversidade, a gente tem uma população pobre, susceptível, que vive justo em áreas justo adjacentes a essas áreas de alta biodiversidade. Então, o risco que a gente tem desse spillover, né, de vírus e agentes zoonóticos de animais silvestres para o homem é muito grande, e a gente precisa usar esse conhecimento que a gente tem, ou desenvolver esse conhecimento para a gente evitar esses problemas. Mas, enfim, a biologia faz muitas outras coisas, obviamente que, como somos 10 docentes, né, seria impossível a gente representar aqui em poucos minutos as diferentes linhas de pesquisa, mas eu só quis dar uma pinçada, né, em algumas coisas que são feitas e atiçar a curiosidade de vocês. O que eu queria te falar, antes de fechar aqui a palavra e abrir para a gente discutir, né, responder perguntas, em primeiro lugar, eu acho que é extremamente importante que vocês façam estágios, né? Eu comecei minha fala dizendo que vocês precisam balancear entre ter aula e abrir janelas para vocês fazerem aquilo que vocês gostam, né? Que através de estágios. Só para citar o meu exemplo, quando eu entrei na biologia, eu entrei que queria ser engenheiro genético, né? Havia toda um surgimento de um campo novo de pesquisa aí dentro da engenharia genética, e aquilo me fascinou. Eu adorava genética. E eu acho que no final do primeiro ano da biologia, eu fui estagiar no laboratório de imunologia, e eu fiquei lá, acho que 6 meses, 1 ano, e eu percebi que, apesar de amar genética e toda a parte mais teórica da genética, eu odiava o dia a dia do laboratório, de ter que ficar matando camundongo, cegando camundongo, enfim, não era um dia a dia para mim, né? E eu acho que isso eu só consegui perceber através do estágio, né? Então é extremamente importante que vocês façam estágio para vocês explorarem áreas de interesse de vocês, para vocês encontrarem o nicho, né? O que vocês querem fazer. Entenda a biologia como apenas uma passagem, né, e uma passagem para vocês chegarem a algum lugar, né, que é um objetivo mais a longo prazo de vocês, né, o objetivo não é só ser biólogo, mas é atuar em biologia numa determinada área, que eu acho que vocês vão ter que descobrir ao longo desses 4 anos. Né. E para isso, então, tem os estágios, né, todos os docentes aceitam estágios dentro do IB, fora do IB, e existe também a iniciação científica. A iniciação científica, né, é um estágio, digamos, um pouco mais formalizado, onde você vai lidar com uma pergunta específica, vai estabelecer o método, vai coletar dados, analisar esses dados, discutir. Então, é uma pequena pesquisa, né, que é feita, é um primeiro passo dentro da pesquisa, e a gente tem bolsas de iniciação científicas que são dadas para vocês fazerem isso durante a graduação. Então, a iniciação científica, uma bolsa da FAPESP, por exemplo, é de R$700, e uma bolsa do CNPq é de R$400, né? Não são valores muito altos, mas, enfim, já é alguma ajuda. Eu acho que também o objetivo não é só ter o ganho, né? Eu acho que é a experiência que vocês vão ter. E esses valores, né, para vocês trabalharem 12 horas semanais, né, 12 horas semanais seria 1 dia e meio, ou 3 manhãs, ou 3 tardes, do jeito que vocês quiserem, combinar com o orientador de vocês, e são bolsas de 1 ano, né, 12 meses. Então é um compromisso que vocês assumem aí durante pelo menos 1 ano. 70% a 80% dos pedidos de bolsa de IB são aceitos, né? Então, sei lá, por ano a gente tem mais ou menos uns 35 pedidos e são aceitos mais de 25, né? Então é uma taxa de sucesso que é muito alta.
Então, é bacana. Acho que, obviamente, primeiro vocês têm que fazer um estágio, conhecer as pessoas, conhecer os laboratórios, né? É extremamente importante que vocês tentem conhecer o futuro orientador, né? E a melhor forma de você conhecer o futuro orientador não é falando com o orientador. A melhor forma de você conhecer o orientador é você falando com os alunos do orientador. Acho que falando com as pessoas que participam da dinâmica do laboratório, né? Ver como que é a interação, se é bacana, se não é. Né? Obviamente que vocês podem olhar o currículo e tudo mais, mas eu acho que essa interação é uma interação pessoal. Né? A pesquisa, obviamente, ela depende assim, de um tópico que te interessa, mas tem que ter uma certa afinidade com o orientador, a equipe do orientador, a dinâmica do laboratório, etc. E, como eu falei para vocês, 70% a 80% das bolsas são aceitas, então é uma taxa alta. O que faz vocês não terem bolsa? Reprovação. Reprovação pega muito mal em qualquer pedido de bolsa de iniciação científica, de mestrado, doutorado, para quem for seguir na área acadêmica. Infelizmente, assim, é uma forma que as agências de fomento estão selecionando os alunos. Então, aqueles que tiverem reprovação vão ter que justificar, né, porque tem reprovações que são dadas por questões externas, né, doenças, mas, enfim, vocês vão ter que justificar se tiver reprovação. E o outro critério que é utilizado é a média ponderada, né, então, por mais, assim, que tenham algumas disciplinas que vocês gostem mais do que outras, né, e que em algumas disciplinas vocês vão se esforçar mais do que em outras, lembrem-se que ter muitas notas perto de 5 pode não ser tão bom para o currículo de vocês. Não só não sei, acho que é importante falar isso no início, que muitas vezes a gente não tem ideia, né, no primeiro ano é loucura total, né, saiu do terceiro colegial, ainda falo em colegial, né, do terceiro ano do ensino médio, e vocês vão para a faculdade. Infelizmente, vocês estão fazendo essa transição no mundo virtual, mas, em geral, no mundo presencial, é um mundo de descoberta, de conhecer gente nova, de conhecer espaços novos. Na UIB está no meio de uma mata, né, tem um Jardim da Botânica que é lindo. Então, é um momento de muitas descobertas, e pode ser que nesse momento de muitas descobertas vocês fiquem um pouco mais relapsos em algumas disciplinas, mas só estou chamando a atenção de vocês que é importante que vocês pensem na consequência disso mais adiante. Né? Esses editais de iniciação científica, eles saem em abril, né? Por sinal, acabou de sair o edital desse ano, que é em maio. Obviamente, vocês não vão fazer iniciação científica agora, que vocês acabaram de entrar na biologia, mas eu acho que a partir do ano que vem, vocês já vão possivelmente poder se candidatar às bolsas. E eu acho que é isso, acho que é uma forma de vocês balancearem, né, o conhecimento que vocês vão ter através de aulas, com o conhecimento que vocês podem ter em áreas que são mais afins, né, de maior interesse de vocês, de uma forma um pouco mais ativa. E última coisa, né, já estou me alongando demais aqui, é que a comissão de pesquisa, ela tem várias funções. Ela gerencia essas bolsas de iniciação científica, ela gerencia toda a parte dos pós-doutorandos, né, inclusive as bolsas dos pós-doutorandos. Ela procura articular os diferentes departamentos e laboratórios, estimular colaborações, né, estimular que as pessoas trabalhem de forma conjunta e colaborativa. Então, acho que a comissão de pesquisa está aí para dar suporte para vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à iniciação científica, né, que eu acho que vai ser a primeira dúvida que vocês podem ter em relação à pesquisa, a gente está aí justamente para ajudar vocês. Então, não deixem de buscar a gente. Travou pra mim só, gente, ou pra todo mundo? Pela carinha de vocês, foi pra todo mundo, tá? Foi pra todo mundo. Ele tava no 4G dele, ele tinha falado. Voltou. Isso. Estamos te ouvindo agora? Alô? Eu sumi? Sumiu. Você deu uma travada, mas agora voltou. Você tava falando da comissão de pesquisa, já tinha falado que ela era responsável sobre as bolsas de pós-doc, e aí travou o senhor. Mas agora já voltou. Desculpa, eu estou no 4G aqui, em deslocamento.
Mas, enfim, uma comissão de pesquisa ela é responsável pela iniciação científica, pelo pós-doc, por gerenciar recursos que vêm da FAPESP, né, para apoiar a pesquisa, e para estimular a colaboração entre as pessoas, entre os pesquisadores e alunos. Então, a gente está aqui para servir vocês nessa busca de qual que é o melhor caminho para vocês para fazer a pesquisa. Então, a minha última fala era justamente: estamos à disposição de vocês para ajudar vocês nesses primeiros passos. A Caterine perguntou aqui no nosso chat, onde eu encontro as inscrições para essas bolsas de pesquisa, que o senhor falou que abriu o edital agora. A gente, dentro do site do IB, vai ter uma página da comissão de pesquisa, e lá a gente põe as informações a cada ano, né, é um edital por ano. Isso que eu estou falando é o edital que tem bolsas da USP e bolsas do CNPq. Né? Então, acabou de sair, eu recebi hoje um e-mail, né, com o número de bolsa, as regras e tal, e isso é disponibilizado na página do IB. Além dessa bolsa, que é só uma vez por ano, tem a bolsa da FAPESP, que você pode pedir a qualquer momento. Aí você pede diretamente para a FAPESP, e aí você combina isso com o seu orientador. Temos bastante perguntas aqui, vamos em ordem. O Lucas perguntou: em qual semestre as oportunidades de estágio / iniciação começam a surgir? Então, acho que o tempo todo, né? Não existe semestre, não existe ano. Então, eu, por exemplo, procurei fazer estágio desde o primeiro ano. Né? Tem outras pessoas que esperam mais tempo. Mas eu acho que é uma forma, assim, se vocês já conhecem ou têm interesse dentro de uma área, é uma forma de vocês se aprofundarem naquilo de uma forma mais ativa, né? Então, vocês podem pedir estágio desde o primeiro ano, e tudo vai ser uma conversa entre o chefe do laboratório, né, o possível orientador, e vocês. Que aí tem que, no começo da graduação, vocês vão ter muitas disciplinas, né? Vocês têm 30 horas, ou até mais. Então, acho que fica mais difícil vocês fazerem estágio nesse início da graduação. Mas, a partir do segundo semestre do primeiro ano e a partir do segundo ano, vocês vão ter mais janelas. E vocês vão poder também alocar mais janelas, né? Vocês vão fazer o cronograma de vocês. Então, vai depender muito da dinâmica de vocês. Né? Então, vocês vão ter que assumir essa responsabilidade, né, de ver qual que é o melhor momento, dentro do plano de vocês, individual de cada um de vocês, de quando que é melhor começar a fazer estágio e fazer iniciação científica. Certo. Eu acho que a pergunta do Gustavo era a mesma, já foi respondida também. A pergunta do Heraldo. Por exemplo, eu tenho muito interesse em astrobiologia. Eu poderia fazer estágio no Instituto de Astronomia ou qualquer outro? A bolsa de IC seria pedida pelo IB ou pelo outro instituto? Então, pode, né? Então, você pode fazer pesquisa. Eu estou colocando meu exemplo aqui, mas, por exemplo, quando eu me desiludi com a genética, eu comecei a trabalhar com comportamento animal, né, com etologia. E aí eu fui fazer iniciação científica na psicologia. Né? A minha iniciação científica é na psicologia. Então, não tem problema nenhum de você fazer iniciação científica em outros institutos da USP. Inclusive, você pode fazer em institutos, em outras universidades, ou até em institutos de pesquisa mesmo do Estado, como o Instituto de Botânica, o Zoológico. Então, nada impede que você faça a iniciação científica em outro lugar que não no IB. Né? Se você estiver na USP, cada instituto tem as suas cotas de bolsas. Né? Então, se você for no IAG, trabalhar com astrobiologia, você pode concorrer às cotas de bolsa do IAG. Ou você pode fazer o pedido FAPESP individual, que aí é um pedido individual de você junto com o seu orientador. Então, todas as possibilidades estão na mesa. Eu esqueci de falar também que vocês, no final do curso, vocês precisam fazer uma coisa que chama pesquisa em biologia, né? Que é uma formalização da iniciação científica numa disciplina, é obrigatório. Né? Então, todos vocês vão ter que fazer, se matricular, completar, né, e tem uma banca e tal,
né, como se fosse um TCC, né, um trabalho de fim de curso, em que vocês apresentam uma iniciação científica com uma banca. Né? Muitas pessoas aliam, né, a iniciação científica com bolsa, com a realização e a matrícula dessa pesquisa em biologia, né, que é essa disciplina, que tem que ser feita no IB, a pesquisa em biologia. Pode perguntar, Milena. Fica tranquila. Boa tarde. A minha pergunta é a respeito de colaboração. De colaboração externa à USP, né? Então eu queria saber se, por exemplo, eu posso fazer uma iniciação científica em que o meu professor, o meu orientador seja da USP, mas que seja uma parceria com um outro laboratório ou uma pesquisa externa à USP. Pode, Milena. Inclusive, não precisa ser instituição de pesquisa, né? Pode ser numa empresa, né? Você pode fazer pesquisa ligada a alguma empresa. Se não me engano, assim, se o seu orientador não é do IB, né, digamos que você faça, sei lá, uma iniciação científica junto com a, sei lá, Vale do Rio Doce, estou chutando aqui, e que o teu orientador seja da Vale do Rio Doce, né? Formalmente, você vai precisar ter um segundo orientador responsável pela sua pesquisa dentro do IB. Você vai ter 2 orientadores, o orientador de fato, que é a pessoa da Vale, e o orientador, digamos, administrativo, que está dentro do IB. Então, todas as possibilidades são plausíveis. E eu posso falar diretamente com o professor do IB, falando, olha, eu quero fazer essa parceria e é tranquilo? Então tá bom. Bom, obviamente o docente pode falar, não estou afim, mas aí você vai procurando, né, uma pessoa que seja a pessoa que te receba e que te oriente, digamos, de uma forma mais procedimental dentro do IB, enquanto que a orientação formal de pesquisa vai ser feita por uma pessoa de fora do IB. Muito obrigada. A gente tem bastante perguntas aqui no chat semelhantes, que já foram respondidas por outras, sobre fazer iniciação científica em outros institutos, essas coisas, mas teve uma pergunta que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente, que também não perguntou, e tem muita pergunta, é assim, existe um passo a passo para poder fazer iniciação científica ou estágio? Eu acho que essa podia ser a última dúvida para a gente não estourar o tempo e vai sanar muitas dúvidas de todo mundo. Bom, eu acho que não existe um passo a passo formal, né? Não existe uma receita de bolo, né? O que vocês vão perceber é que esses estágios, né, antes da iniciação científica, ele é muitas vezes utilizado para você explorar um laboratório, né, conhecer um orientador, possível orientador. Então, e muitas vezes, assim, tem alunos que fazem estágio em diferentes laboratórios antes de falar, não, é esse aqui que eu quero continuar, é aqui que eu quero me aprofundar e continuar a minha iniciação científica. E tem outras pessoas que não, já, sei lá, desde 10 anos de idade, falam assim, putz, quero trabalhar com parceiro. Tem colegas meus que falam assim, com 10 anos de idade já sabia que queria ser ornitólogo, que ia trabalhar com passarinho, e hoje em dia é o coordenador geral da BirdLife Brasil. Então, enfim, não existe uma receita de bolo, porque vai depender um pouco de cada um, da dinâmica de cada um de vocês, né? Então, tem pessoas que sabem mais o que querem fazer, outras que sabem menos, outras que vão entrar numa área como eu entrei, perceber que não era aquilo, depois vai para outra. Mas o que eu posso sugerir para vocês é não deixem para estagiar ou para fazer iniciação científica só no final da graduação, né? Utilizem esses primeiros anos para explorar diferentes áreas, testar, conhecer, que eu acho que é a partir daí que vocês vão, né, eu entendo a biologia, né, vocês se tornarem biólogos apenas como um passo, né, uma etapa para chegar no objetivo final maior que vem depois, né, como que eu quero atuar como biólogo, né? Quero atuar como biólogo na área de, sei lá, educação ambiental, na área de pesquisa em quê? Quero abrir uma empresa de consultoria, quero fazer inovação e criar uma startup. Então, tudo está aberto para vocês, né? O universo de possibilidades é tão grande
E esse caminho é vocês que vão ter que trilhar individualmente em função da característica, das vontades, das experiências que vocês tiverem. Acho que a única recomendação que eu dou, não deixem para fazer isso só mais para frente, né? Procurem explorar através de estágios o quanto antes, para vocês justamente encontrarem o nicho de vocês, né? Aonde vocês querem atuar. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente aprende mais de uma forma ativa através desses estágios do que com a aula, dependendo da aula. Então, acho que, enfim, tem que balancear essas duas coisas. Temos mais uma pergunta aqui que foi, acho uma ótima pergunta. Como é que está funcionando esse sistema de estágio e iniciação científica na pandemia? Que a gente está todo mundo em casa e a gente tem previsão de ficar em casa no mínimo até o fim desse ano de novo. Então, como que funciona assim? Eu acho que é uma pergunta que nem o senhor deve saber responder muito bem. Na realidade, eu vou responder para mim, né? Não sei como é que é para todo mundo, mas não está funcionando, né? Infelizmente, não está funcionando. O estágio requer um aprendizado junto, né? Seja ele em laboratório, seja ele com programas de computador, seja ele através de discussão de textos. E o estágio não é uma interação aluno-professor apenas, né? O estágio é vivenciar um laboratório, né? Vivenciar uma rotina, uma dinâmica. Então, assim, a tendência que eu tenho com os meus alunos é que um aluno de iniciação científica está atrelado ou a um aluno de mestrado, ou a um de doutorado, junto com o pós-doc, e eu valorizo muito a interação dos alunos com os alunos, né? A interação em equipe, né? E, infelizmente, assim, o que eu tenho mantido com a minha equipe é uma reunião semanal com os meus alunos, em que a gente conversa, né? Muitas vezes acaba sendo uma conversa, quase uma terapia de grupo, a gente conversa de todos os assuntos, não só de ciência. Então, e uma dinâmica, quem sabe, de ler alguns artigos, né? Discutir alguns artigos. Mas eu pessoalmente não estou aceitando mais nenhum estagiário nesse momento, porque eu acho que eu não tenho estrutura, não existe forma de fazer isso virtualmente, né? Não existe forma de oferecer. Eu trabalho com ecologia de paisagens, né, gente? Eu trabalho com uma disciplina que você precisa ou ir para a paisagem, né, fazer trabalho de campo, coleta, ou trabalhar com imagem, satélite. Então, é um trabalho que precisa de uma interação pessoal. Eu acho que isso é o caso de muitos laboratórios, né? Não consigo responder para todo mundo, mas, infelizmente mesmo, esse primeiro ano vai ter perdas, né? Vocês vão, ou, por outro lado, assim, vocês vão concentrar e fazer mais disciplinas, e, obviamente, assim, não é legal, não é tão legal fazer disciplina virtual quanto presencial. Acho que o grau de interação, né, o fato eu tenho aqui 9 pessoas aqui na minha imagem, assim, mas, assim, o fato de poder interagir com vocês, de olhar olho no olho, né, de ter dinâmicas de grupo, né, de poder conversar, assim, o tipo de interação que a gente tem, o que eu gostaria de ter com vocês, seja como alunos, seja como estagiários, é uma interação muito mais pessoal e muito difícil de ser reproduzida virtualmente. Então, respondendo de uma forma não tão longa, acabei sendo muito longa na minha resposta, é que eu também estou muito frustrado com tudo isso, vocês também, é que eu acho que fica, no meu caso, impossível oferecer oportunidade de estágio nesse momento. Sim, infelizmente. Mais alguma pergunta, gente? Uma pergunta que eu pulei, que eu deixei passar no chat de alguém que eu não vi. Alguém que abriu o microfone para falar também. Se quiserem só elogiar o professor, tenho certeza que ele vai adorar. Mas não precisa. Mas, bom, a Milena comprou, que triste, mas, assim, não quero desanimar vocês, assim. Vou falar para vocês, eu tomei minha segunda dose da Coronavac ontem, estou muito feliz. Biólogo, bom, tem uma regra aqui em São Paulo que biólogos acima de 50 anos já podem tomar a vacina, né?
Então, não sei, eu acho que muitos dos docentes vão tomar as vacinas, né? Eu tenho um filho de 11 anos de idade também, eu sei que os professores da rede estadual e privada, né, acima de 47 anos também vão tomar. Então, eu acredito sinceramente, assim, que uma vez que a gente tiver com essa vacinação num número maior de pessoas, né, a maior parte dos docentes vacinar vocês, vão demorar para chegar na vacinação de vocês, mas se os docentes estiverem vacinados, né, se os pais de vocês estiverem vacinados, os avós de vocês estiverem vacinados, putz, acho que aí a gente começa a voltar a uma rotina. Então, espero uma rotina presencial. Então, é um momento, vai, gente, vamos ter um pouquinho mais de paciência, que eu acho que logo, logo a gente volta à nossa vida pós-normal. O pessoal aqui no chat está falando, está elogiando a palestra e tal, falando que foi muito, abriu muito o horizonte deles e que você mais animou do que desanimou eles para o futuro. Então, muito obrigado, foi uma ótima conversa que a gente teve, viu, professor? E aí, gente, a gente ainda tem, tipo, mais 4 minutinhos antes de começar a próxima. Se alguém tiver uma pergunta rápida de 1 minuto, pode fazer agora, é a última chamada. Depois disso, acabou. Eu queria tirar foto. E vamos tirar fotinho. Todo mundo que puder abrir a câmera e se sentir confortável, puder abrir. Ai, professor, eu não sei se o senhor sabe